Olá amigos, aqui é o Paulo Góes e você está no Cultura HQ edição 4. Nessa edição do Cultura HQ nós vamos falar de um resumo das histórias que aparecem no Universo DC número 38. E claro, no final dessa edição vamos falar do quadrinho do dia. Vamos fazer uma referência então a uma página antes e depois de colorir. Vamos lá, eu espero que vocês gostem do que está reservado para vocês lá no final. Sigamos! Essa edição em especial está sendo dedicada à memória de André Coelho, que foi um dos desenhistas do Flash, e depois nós vamos falar um pouco mais dele justamente no quadrinho do dia lá no final. Aguarde! A primeira história dessa revista é Aquaman. Nessa história ele descobre informações importantes sobre a suposta morte da sua mãe, e agora eu quero ver o que isso vai virar. Na próxima edição deve ter continuação aí. Também tem a presença do John Jones, que é um marciano transmorfo, que participa e ajuda muito o Aquaman nessa história. Vale a pena ficar antenado aí. A próxima história dessa revista é da dupla Batman e Superman, chama-se Tábula Rasa. Existe um problema aqui, os dois estão sem memória. Eles foram enfeitiçados pela bruxa Kaiowa, que está tentando entregar eles para o Lorde Satanos, tentar moldar a cabeça desses heróis para o lado do mal. Então imagina se isso acontece, pronto, eles vão virar os piores vilões que a DC já pode ter criado. Nesse momento eles estão lá tentando ainda descobrir como que eles eram, o que está acontecendo. Só que, é claro, você tem muitos poderes e não tem nenhum tipo de senso de valor. Então o que está acontecendo? Eles estão partindo tudo pro lado do crime, pro lado da farra, pro lado da vida fácil. E não é assim não. Se não fosse a ajuda do Alfred, acho que o Batman já estaria sendo um dos vilões tão perigosos quanto Coringa e Pinguim e outros de Gotham. Já no caso do Superman, ele já tá ali, quase tomando conta de uma parte do crime, já tá fazendo uma amizade ali com a Mulher Gato, enfim, não tá fácil não. Aguarde, tem muita história ainda e vai vir no próximo Universo DC, imperdível, aguarde. A terceira história dessa revista é a do Flash. E nessa história aqui é um pouquinho confuso, a gente tem que explicar um pouquinho o que aconteceu antes para vocês não ficarem totalmente perdidos aí. O que acontece é o seguinte, nas últimas edições a gente acompanhou duas versões do Barry Allen, que é o Flash. Uma no presente e outra no futuro. A do futuro estava vindo para o passado, ou seja, vindo para o presente, tentar encontrar a versão do presente para tentar fazer com que fechasse uma fenda que estava ocorrendo na força de aceleração, e isso estava atrapalhando os movimentos dele, enfim. Então o que acontece? Ele veio voltando até que na última edição, número 37 da Universo DC, você já pode ver eles se encontrando, e ele conseguiu finalmente fechar essa fissura que estava tendo lá na força de aceleração. O problema disso é que no momento que ele fecha isso, a versão dele do presente sai do presente, cai na força de aceleração, fica dentro de um espaço onde ninguém consegue vê-los, ele não consegue ver ninguém daqui, eles estão lá, apenas seres que já estiveram dentro da força de aceleração estão lá. Barry Allen do presente está, e o do futuro? O do futuro agora está aqui tomando conta do espaço do que era do presente. É nesse ponto que começa essa história que está aí na Universo DC número 38 que nós estamos relatando aqui. Veja, ele é da polícia investigativa, ele conhece o futuro, sabe dos crimes que não foram solucionados, e o que ele vai fazer agora? Ele vai impedir que esses crimes comecem. Ele vai impedir que esses crimes sejam iniciados. Então ele já vai lá, já pega o bandido antes de acontecer, ele já evita que as coisas aconteçam. Isso pode dar certo, isso pode não dar, isso realmente quem vai dizer é lá na frente. Tem um quadrinho dessa história que vai ser o quadrinho do dia, que é o quadrinho desenhado pelo André Coelho, que é o homenageado dessa edição. Aguarde mais informações daqui a pouquinho, no finalzinho dessa edição do Cultura HQ. A próxima história é da Mulher Maravilha. Essa história é complicada porque mostra Diana de frente a frente com o pessoal do conselho, exigindo que ela ficasse mais tempo com a turma das Amazonas do que com a turma da Terra. Então é complicado porque ela faz parte da Liga da Justiça e ela passou um tempão ajudando toda a Liga da Justiça a enfrentar o Darkseid e a turma dos Apocalipse. E é complicado isso, mas ela vai ter que decidir isso. Não sei o que está definido, mas você sabe como que é. Conselho quando define. E isso lá na Terra das Amazonas parece que já está assim. Vamos ver o que acontece lá na frente. Nada foi muito definido nessa história não. Parou por aí, a gente só vai ver mais informações na próxima edição do Universo DC. E a última história da revista é da Supergirl. Trata-se de uma história chamada Crisol. Crisol é um centro de treinamento universal para seres superpoderosos poderem usar os seus poderes para o enfrentamento do mal em seus planetas ou regiões intergalácticas. Lá, claro, como é um curso, um centro de treinamento, ela fez algumas amizades. Uma dessas amizades chama-se Savo.
É uma espécie de mistura de Thundercats com uma fera, manja, a fera da Bela? É isso aí, Tsavo é o filho de um dos imperadores lá do planeta dele. E só que o problema é que o planeta dele tá passando por um problema assim de guerra civil, onde parece que o império tá para ser tomado. A história para aí, na hora que eles chegam no planeta do Tsavo, todos os seres do planeta dele parecem um pouco do Thundercats com a fera lá do Bela e a Fera. A Supergirl vai ter que se segurar aí, porque vai ter garras para todo lado, porque ali os ânimos estão extremamente à flor da pele. Enfim, sabe como é gato quando tá nervoso, né? É isso mesmo. Agora sim chegou a hora do quadrinho do dia. O tema do quadrinho do dia é aquele que mostra o desenho antes de colorir e como que ele é feito realmente pelo desenhista e pelo colorista. Então você vai ver agora o trabalho do desenhista, em especial André Coelho, que fez parte da história do Flash, que você viu aí, que nós comentamos um pouco. Ele é o responsável pelos desenhos da primeira história que aparece nessa universo DC. Aqui nessa universo tem 2 histórias do Flash e ele participou de metade de uma. Isso porque infelizmente ele veio a falecer antes de concluir o seu trabalho. E aí ele acabou passando a bola pro Brad Booth, que já era conhecido do Flash e continuou fazendo seus trabalhos do Flash, infelizmente. Mas de todo jeito vale a pena vocês verem como que são os traços dele. Você já tá vendo aí a diferença, que é o que você viu de cara era a imagem colorida. Então a página inteira foi desenhada pelo André Coelho e teve depois a sua arte final feita pelo Norm Hapmond e também as cores feitas pelo Andrew Dalhouse. Ok, muito bem, então agora vamos colocar só a imagem sem colorir, só os traços de André Coelho, veja só. Vale lembrar que nós estamos agora aqui na 4ª edição do Cultura HQ e nessas 4 edições nós já falamos de 2 desenhistas brasileiros. O primeiro foi Roger Antônio, que estava desenhando o Batman, e agora André Coelho, que esteve desenhando o Flash. Existem diversos outros brasileiros que já fizeram parte do grupo de super-heróis verdadeiros que dão vida aos super-heróis nas páginas dos quadrinhos, tá? Isso que é bastante legal e foi isso que a gente queria mostrar para vocês. Agora, para fechar o Cultura HQ, nós vamos deixar aqui uma parte de uma entrevista feita pelo pessoal do Meia Lua pra Frente Soco com o próprio André Coelho 1 mês e meio antes do seu falecimento. O link da entrevista completa está lá no nosso blog, no culturecomics.blogspot.com. Nós nos falamos na próxima edição do Cultura HQ. Tenha um bom divertimento. Até mais. Tchau. E por que você resolveu desenhar quadrinhos? O que veio primeiro, desenho ou interesse por história em quadrinhos? Nossa, isso é uma longa história. Um amigo meu me presenteou com uma revista da Crise nas Infinitas Terras. E ele desenhava na sala. Foi aí onde começou a despertar meu interesse por desenho. Que daí eu olhava ele desenhando. E nessa época, o meu pai nunca gostou que eu desenhasse quadrinhos. Existia um programa que passava um rapaz ensinando como fazer traço. Ele desenhava um rosto, de perfil, e eu ficava olhando como ele fazia aquilo e passava horas depois treinando. Às vezes eu virava uma madrugada fazendo isso. Então comecei a buscar alternativas para melhorar o desenho. E até quando eu completei meus 18 anos, conheci um grupo de amigos e aí a gente começou a dar aula de desenho e aí minha carreira foi só crescendo. A gente criou um site, desse site conseguimos fazer contato no exterior, oferecendo o nosso trabalho, aí a gente começou a criar um portfólio, e aí foi só crescendo.